João. Capítulo 1, verso 1. Vamos ler até o verso... Vamos ler aqui. João capítulo 1, verso 1. Todos acharam? Diga amém. Amém. Se você não achou, está aqui, ó. Pode colocar na área mesmo. Eu acho. Diz assim a palavra do Senhor. Pode deixar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Outras traduções diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Aleluia. Uma noite memorável, uma noite, né, que com certeza ficará marcado na nossa vida, na nossa história, na história da igreja Atraídos para o Reino. Jesus, ele morreu, ressuscitou, está vivo. Amém? Está vivo dentro de mim, dentro de você, através do Espírito Santo. E acreditamos que, do mesmo jeito que ele nos salvou, muitas vidas ainda serão salvas até a volta dele. Jesus, o Verbo de Deus. Olhamos para o texto aqui de João, no capítulo 1. Pode tocar, varão, pode meter o dedo aí. Não tenha vergonha, não. Tá acanhado, né? Imagine quando tiver 500 pessoas aqui. Misericórdia. João, o apóstolo, ele escreve este evangelho. E ele estava na cidade de Éfeso. E ele escreveu mais ou menos cerca de 90 anos depois de Cristo, esse evangelho. Um livro, o evangelho dedicado aos crentes da Judéia, aos gentios. E a Bíblia diz que esse homem chamado João, ele foi o discípulo mais próximo de Jesus. A Bíblia diz que a sua proximidade pessoal com o Senhor é dita lá em João capítulo 13, no versículo 23, que diz assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Esse versículo 23 de João capítulo 13
Ele diz algo interessante, porque diz assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Nós vemos aqui que o próprio autor João, ele não queria méritos para si. Por isso ele escreveu: aquele a quem Jesus amava, e não aquele que amava Jesus. Nós vemos que todo o mérito, toda a glória é dada a Jesus. Tudo que está sendo feito aqui nessa noite, a glória é para Ele. O louvor é para Ele. A gratidão é para Jesus. Nós vemos que neste evangelho de João, diferente dos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, há uma grande diferença, porque Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos têm uma visão externa de quem é Jesus. Mas o evangelho de João tem uma visão interna de quem Jesus era. Mateus, Marcos e Lucas mostram o que ele fez, mostrando assim um olhar externo, um olhar investigativo. Mas o evangelho de João mostra quem ele é. É um olhar interno, um olhar mais íntimo, um olhar mais próximo. João, ele fala dos 7 milagres, das 7 testemunhas que viram Jesus, das 7 declarações de Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira verdadeira. São as 7 declarações de Jesus dizendo: eu sou. Dos 7 milagres dos evangelhos, 5 João conta, os outros não contam, só contam 2. E João, no seu evangelho, ele chama os milagres de sinais. João, ele também fala da dualidade, ou seja, Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. João é o evangelho que mais fala do Espírito Santo. O evangelho de João é um evangelho tão importante, porque diz as escrituras que Mateus, ele começa a falar no seu evangelho de Abraão, Lucas começa a falar de Adão, Marcos começa de Jesus, só que João, ele começa antes da criação. João, ele começa da origem, do início de tudo. Por isso que ele diz no versículo 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós vemos aqui o verbo na criação. Quando olhamos para esse versículo do capítulo 1 de João, no versículo 1, a primeira coisa que nós vemos aqui é no princípio. E essa palavra é de muita importância, porque no princípio está dizendo não somente do início, mas está dizendo de uma eternidade passada. O capítulo 1 de João começa na eternidade passada com Deus. Nesse tempo, o verbo, a palavra, Jesus, ele não tinha humanidade, ele só tinha a divindade. Esse é um evangelho muito importante, porque João, capítulo 1, verso 1, no princípio, aponta lá para Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, você vê que tudo se encaixa. João diz, no princípio era o verbo. Gênesis, capítulo 1, verso 1 diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando olhamos para esse versículo de Gênesis 1:1, nós vemos o quê? Ele estava ali. O verbo estava ali, junto com Deus. Isso fala de intimidade. Isso fala de comunhão. Ele estava ali junto com Deus, mas estava onde? Estava junto com Deus. Ele estava na boca de Deus. Ele era o verbo. Ele era a palavra. Jesus estava pronto para sair de Deus, na boca de Deus. Ele era o verbo. Ele era a palavra da ação da boca do Pai. Ele era a palavra profética do Pai. No princípio era.
O que esse versículo está dizendo? No princípio era. Está dizendo que ele sempre foi. Ele sempre foi quem ele disse ser. Jesus, ele sempre foi quem ele disse ser. Aqui João, ele está destruindo uma ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus. Jesus não foi a primeira criação de Deus. João está dizendo propositalmente que Jesus já existia e sempre existiu. Por isso que está dizendo, no princípio era, e não no princípio foi. João é enfático dizendo, no princípio era. Ele não disse no princípio foi, porque Jesus sempre existiu. Jesus sempre estava com o Pai, junto com o Pai. Isso significa que tudo teve um começo. O universo teve um começo. Os planetas tiveram um começo. A Terra teve um começo. Mas Jesus não teve um começo. Jesus já existia. Jesus já estava com o Pai. Jesus não passou a existir. Jesus era. Ele estava com Deus. Ele sempre existiu. Ele sempre foi eterno. Jesus, ele sempre foi eterno. O próprio profeta Isaías diz em Isaías capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Me chama a atenção aqui em Isaías no capítulo 9, no versículo 6. Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Alguém que é eterno, meu irmão, ele não pode ser gerado. Alguém que é eterno não pode morrer e ficar por isso mesmo. Alguém que é eterno não pode ser gerado. Porque se ele for gerado, ele deixa de ser eterno. No dia que o Pai existiu, o Filho também existiu. Então entenda isso. No dia que o Pai existiu, Jesus, o Filho, também existiu. Ele sempre foi quem ele disse ser. Jesus, ele não mudou. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é o mesmo. E a Bíblia vai dizendo mais ainda. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Jesus nunca esteve fora do Pai. Jesus nunca esteve fora do Pai. Ele sempre esteve no princípio, sempre esteve e sempre estará com Deus. João capítulo 1, verso 2 diz assim: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Isso mostra a pré-existência de Cristo. Ele antecede até o princípio, pois do princípio, o início de tudo, foi Ele que fez. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que você adora. Ele fez o princípio. Ele esteve antes de tudo começar. Ele estava com o Pai. Quando Gênesis 1 foi escrito, ele já estava com o Pai. Você consegue entender isso? João 1,15 diz assim: João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: Este é aquele de quem eu disse, Ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. João está dizendo, esse cara aí, que está vindo aí, ele já existia antes de mim. Colossenses 1,17 vai dizer assim: Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem.
Esses versículos estão mostrando a pré-existência de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim: nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele já existia. João capítulo 8, verso 58 vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu, Jesus, eu sou. Aqui nós vemos a pré-existência de Cristo, o Verbo eterno. O Verbo de Deus, ele não é do passado, ele não é de um presente momentâneo, ele não é de um futuro distante, mas este Verbo é eterno. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 24, 35, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. O Verbo é eterno. O Verbo não é passageiro. Cristo não é passageiro. Cristo é eterno e vive para todos sempre. Você pode aplaudir a Jesus? Ele está vivo, Ele vive. Ele vive, Ele vive. O profeta Isaías diz em Isaías 40, verso 8: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O Verbo de Deus fala e a sua palavra se cumpre. A palavra do Verbo de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que foi dito ao seu respeito vai se cumprir na sua vida. Porque o profeta Isaías disse em Isaías 55, 11: porque assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas antes fará o que lhe apraz. As suas orações já foram ouvidas, os seus clamores já foram ouvidos, o Senhor já ouviu. A palavra dele não vai voltar para ele vazia, mas haverá uma resposta de Deus para você, haverá uma resposta de Deus para a tua casa, haverá uma resposta de Deus para a tua família, haverá um sinal, uma resposta de Deus por aquilo que você tem orado, clamado, pedido. Senhor, a sua palavra não vai passar, ela não volta para ti vazia. Não volta, não volta, não volta, não volta. Não volta. Quantas coisas já aconteceram na sua vida, porque você orou, você buscou ao Senhor, você clamou, e Ele disse: eu não posso voltar atrás. A minha palavra precisa se cumprir na vida do meu filho, e ela vai se cumprir. E João continua dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, a palavra, o Logos, era Deus. A palavra é a definição, a explicação, a expressão de Deus. Portanto, é Deus definido, é Deus explicado e Deus expresso. A palavra não está separada de Deus. O texto que nós lemos não diz que a palavra era um e Deus era outro. Mas o texto diz: o Verbo, a palavra, era o próprio Deus. João está nos apresentando Jesus como Deus. Jesus não está apresentando Jesus como sendo um Deus, não. Ele está apresentando Jesus como o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, é o Verbo de Deus. Ele não era um Deus, como diz algumas seitas, que diz que ele é um Deus. Não, ele é o próprio Deus. Jesus é completamente Deus. João 1,10 diz assim: aquele que é o Verbo, que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele, o Verbo, ele é Deus. Colossenses 2,9 diz assim: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude
de Deus. Toda a plenitude de Deus habita no Verbo, habita em Cristo. Todos os atributos de Deus se encontram no Cristo. Todos os atributos do Pai se encontram no Filho. Isso nos ensina que Jesus, Ele não é inferior e nem superior ao Pai. Ele é o mesmo. O Verbo é Deus. Ele não é menor e nem maior. Ele é Deus. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, eu quero ler esse texto com vocês. Filipenses 2:6. Diz assim a Escritura. Filipenses capítulo 2, verso 6. Vamos ler o 5. Tendo em vós essa maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar. Eu quero ler de novo para você entender, para não ter dúvida dentro de você. O qual, verso 6, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar. Jesus, Ele era igual a Deus. E aqui está dizendo que Ele não se apegou a isso. Ele não se apegou, então cai por terra os ensinamentos que diz que Jesus não é Deus e que Jesus não é igual a Deus, porque o texto do versículo 6 está dizendo, Ele é igual a Deus, mas Ele não se apegou a isso. Ele não se apegou a isso. Verso 7, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo encontrado em figura de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou extraordinariamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Esse texto fala de humildade. Jesus não considerou o ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso, mas ele se humilhou. Ele disse, eu preciso ir para a cruz. Ninguém vai aguentar aquilo que eu vou aguentar. Ninguém vai conseguir passar por essa cruz, mas eu, Jesus, eu preciso. Eu preciso, porque existem várias pessoas que precisam ser alcançadas pela cruz. E esse alguém é você. Foi eu. Vai ser a tua casa, vai ser a tua família, vai ser os seus filhos que ainda não servem a Jesus, vai ser seu esposo, a sua esposa, a tua casa. A cruz ainda está lá, mas Jesus não está mais lá, Ele está vivo, e Ele está dizendo, eu me humilhei, eu me humilhei, eu me tornei como homem, para salvar a humanidade. E eu creio nessa salvação, eu creio em Jesus. E nós cremos que a nossa casa vai ser salva. Esse é o Cristo, esse é o Verbo de Deus. Só que a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas através dele, do Verbo. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas através do Verbo. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Deus, o Pai, é o Criador. Jesus é o agente dessa criação. Preste atenção. Pode ler a Bíblia, em Gênesis no capítulo 1, você vai ver lá escrito, haja luz, e houve luz. Quando Deus falava haja, era Jesus, era o verbo que saía da sua boca. Quando Deus dizia haja luz,
era o verbo, era Jesus saindo da boca do Pai, indo ser o agente da criação. Esse é o verbo, esse é o verbo. Quando Deus falava, o verbo saía e atuava na criação. A primeira vez que alguém falou na Bíblia, não foi para se comunicar, não. Quando Deus falou pela primeira vez na Bíblia, foi para criar. Não foi para comunicar. Olha o poder da palavra. E esse poder está dentro de você, porque Jesus está aí dentro de você. Quando você abrir a sua boca, não vai ser somente para comunicar, mas vai ser para criar. Vai ser para restaurar vidas. Vai ser para curar vidas, transformar pessoas. Porque dentro de você habita alguém que da mesma forma que criou o universo, pode fazer mudar a vida de pessoas através da palavra que sai da tua boca. Esse é o verbo. Esse é o verbo. Ele tinha habilidade. Ele tinha habilidade. O mundo físico, esse mundo que você está vendo aqui, o mundo físico, ele é derivado do mundo espiritual. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio de quem? Da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se não vê foi feito do que é visível. É assim. Você entende esse verso? Você entende isso? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse é o poder do verbo. É o poder criador. Toda a criação saiu da boca do Pai e tomou forma através da ação do Filho. Colossenses capítulo 1, verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas. Foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, dominações, governo ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Esse é o verbo criador. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus, o verbo criador. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Você sabe qual que é a ótica do Senhor? Aquilo que você está vendo, você vê. Mas Cristo, Ele não olha como você olha. Cristo, Ele já sabe o que vai acontecer depois daquilo que você viu. Você vê até aqui, mas Cristo, Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E Ele está dizendo: creia em mim. Creia em mim, eu sou o verbo. Você não consegue ver lá na frente, mas o verbo, o Cristo, Ele consegue ver o que vai acontecer lá na frente. E Ele está dizendo: continua crendo em mim, continua na minha presença. Continua na minha presença, continua comigo. Continua crendo na palavra. Continua acreditando no verbo de Deus. Continua acreditando em mim, o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque você não consegue ver lá na frente, mas o Cristo, Ele já viu tudo. Ele já contemplou tudo. Ele está dizendo: persevera, continua.
Porque ainda você não viu a tua casa salva, você ainda não viu os seus filhos salvos, você ainda não contemplou o seu esposo salvo, mas Jesus está dizendo: eu já vejo ele salvo, eu já vejo ele curado, eu já vejo ele restaurado, eu já vejo ele transformado, eu já vejo ele mudado. E então acredite na palavra, no verbo, no Cristo, no Filho do Deus vivo. Ele está dizendo: não desanima, persevera, porque ele já viu a obra lá na frente. Ele já viu a obra lá na frente. Esse é o verbo criador. Quando Deus fala uma palavra, até o que não existe passa a existir. Lembra de Pedro? Não, Jesus, já trabalhei a noite toda, já joguei rede para lá, já joguei rede para cá. E Jesus olha para ele: Pedro, segundo a minha palavra, jogue a rede. E Pedro joga a rede, e o milagre acontece. É segundo a palavra dele que as coisas vão acontecer na tua vida. É segundo a palavra do verbo, é segundo a palavra de Cristo que as coisas vão acontecer na sua vida. Lembra do servo do centurião? Jesus, meu servo está horrivelmente enfermo, está à beira da morte. Jesus disse assim: eu vou lá, rapaz, eu vou lá na sua casa. O homem disse: não, Jesus, não precisa ir lá, não precisa ir lá, não precisa ir lá. Manda somente uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus, ele disse assim: quanta fé. Jesus manda uma palavra e aquele homem é curado. É a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma, é a palavra que faz acontecer aquilo que você não está vendo, é a palavra que alinha a tua casa, é a palavra que coloca tudo no lugar. Oh, levante a tua mão em nome de Jesus. É a palavra, vai alinhar tudo na sua vida. A palavra vai construir tudo na sua vida, vai mover tudo a favor de você. A palavra, creia no verbo, creia na palavra. É a palavra, não é a sua força, não é a palavra, é a palavra, é a palavra, é o verbo. Esse é o verbo criador. Mas a Bíblia também diz em João capítulo 1, verso 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Interessante que o original desse texto, ele me chamou a atenção porque nele estava a vida. Essa vida aqui tem dois significados. A primeira é bios, é a vida normal que o ser humano tem. Mas a segunda vida é chamada de zoe, que é a vida de Deus. E esse texto, no original, ele não fala bios, mas ele fala zoe, a vida de Deus. Esse texto está dizendo que a vida não existia antes de Deus dizer qualquer palavra. O verbo de Deus é que gerou a vida. Foi o verbo de Deus que gerou a vida. Foi a palavra que gerou a vida. É a palavra que gera a vida. É a palavra que gera a vida. É a palavra que gera a vida. A vida não é nossa. A vida é dele. A vida não é nossa. A vida é dele. É ele quem dá. É ele que tira. E a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 6, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao céu a sepultura, e da morte resgata. Ele não tem a vida, ele é a própria vida. O verbo, ele não tem a vida, ele é a vida. Ele é a vida. A palavra de Deus gera a vida. Quando tudo está morto, é aí que ele entra em ação. Quando tudo está morto, aí que a palavra vem, o verbo vem, trazendo vida, trazendo vida. João 10,10 diz o que? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu, o verbo,
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é só uma vida, mas é uma vida em abundância. O verbo, ele te dá vida. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus para conduzir a tua casa. Receba a vida de Deus para conduzir o seu casamento. Receba a vida de Deus para conduzir os seus negócios. Os seus negócios não vai dar certo sem Ele, mas com Ele os seus negócios vão dar certo. Eu não consigo prosperar. Coloca o verbo na frente. Coloca Cristo na frente. Eu não sei mais o que eu faço. Não tem solução para o meu problema. Tem sim. O verbo chegou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E Ele está dizendo: eu quero mudar. Eu quero transformar. Eu quero fazer de você um vaso novo. Aleluia. Aleluia. Foi o que ele fez lá em João capítulo 8, versículo 23. Não incomodes. Deixa pra lá, o cara já morreu faz 4 dias. Aí Jesus chegou, foi caminhando, Se eu chegasse antes de 4 dias, não seria uma morte. Seria só uma enfermidade. Aí Jesus falou assim: eu vou deixar morrer, para o milagre ser maior. Aí você está aí: Jesus, o meu esposo só está na 51. E Jesus está dizendo: o negócio vai piorar. O negócio vai piorar. Porque eu quero ver coisa grande, é milagre grande. Porque vaso ruim, tem gente que fala que vaso ruim não tem jeito. Mas para Jesus o vaso ruim tem jeito. Lembra da música? O homenzinho torto? É esse homenzinho torto que Jesus quer desentortar. Como diz a minha mãe, Jesus vai te colocar na linha. Jesus vai colocar você no estreito. E as pessoas estão chorando, dizendo: lá vem Jesus. Mal sabe ele que o cara está morto faz 4 dias. Aí Jesus olha para o céu e diz assim: papai, eu sei que tu me ouves. Graças eu te dou, pai. E ele diz: Lázaro, sai para fora. Jesus está dizendo: ei, problema, sai para fora. Ei, divórcio, sai daí, porque eu vou unir esse casamento. Sai daí, miséria. Porque a abundância está chegando. O verbo chegou. E quando o verbo chega, o diabo e os seus demônios têm que sair da frente. Jesus está chegando, está chegando. Ele está dizendo: sai da frente, porque as coisas vão acontecer. O verbo chegou. Chegou. O verbo está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Esse é Jesus, a palavra. Ninguém pode parar Jesus, ninguém pode parar o verbo. Tentaram parar Jesus, mas não conseguiram. Tentaram parar a igreja, mas não conseguiram, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus. Ninguém vai parar você, ninguém vai parar a tua casa, ninguém vai parar os projetos de Deus na tua vida. Ninguém vai parar, porque onde tem o verbo, aonde tem a palavra, ninguém para, ninguém para, ninguém para. Esse é o verbo de Deus, ele é vida. Ele está dando vida às coisas nessa noite. Ele está dando vida. Por onde você passou, por onde você andou. Quantos becos, quantos buracos, quantos sepulcros te esperavam. Mas Jesus falou: não, esse eu tenho. Esse eu tenho uma obra. Eu tenho uma obra na vida dessa mulher. Eu tenho uma vida na obra, uma obra na vida desse homem. Eu tenho algo especial. Não, o diabo não tem poder sobre ele, não tem poder sobre ela. Porque tinha alguém orando. Palavras estavam sendo proferidas para o céu. Guarda o João, papai. Guarda a Maria, guarda o fulano, guarda o ciclano. Quantas palavras foram dirigidas aos céus através de oração. E os anjos colhendo e levando para Deus. Deus diz, olhando assim, fala: é mesmo, esse cara aqui é perigoso, mas eu vou mudar ele. Essa aqui é fofoqueira, mas eu vou...
Esse aqui eu vou mudar, Esse aqui, meu Deus do céu, ele roubava tanto, mas vou fazer dele um homem de Deus, vai parar de roubar. Esse aqui falava mal da igreja, mas eu vou fazer dele um pastor. Meu Deus! Jesus! Esse aí ficava dentro do bar. Meu Deus, mas eu vou tirar ele do bar e colocar dentro da minha casa. É Jesus, esse é o verbo. Esse é o verbo. Ninguém pode com verbo. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui dizendo, eu ser crente, misericórdia, esse negócio não é para mim não, tu tá aí sentado, é crente. Sabe por quê? É a ação do verbo, é a ação da palavra, é o poder da palavra, é o poder do verbo. Quando o verbo é liberado, meu irmão, você pode falar que não quer, mas ele vai te alinhar, vai te ajeitar, vai colocar você no prumo. Vai. Eu vou fugir de Deus. Ninguém foge dele, ele vai te encontrar. Se prepara, crente, que lá na esquina, quando tu dobrar a esquina, vai ter um crente lá te esperando. Ei, assim diz o Senhor. Muda a tua vida, homem. Muda a tua vida, mulher. Quando você pegar o Uber, vai ter um pastor lá, um homem de Deus, dizendo assim, ei, crente, para de roubar. Para de pegar e não pagar. Ei, vai ter um crente do seu lado, te esperando. Uma mulher de Deus. Fecha essa porta aí. Não deixa ninguém sair aí. A gente pega. É o verbo. É o verbo. É o verbo. E aí? Segura. Esse é o verbo. Esse é o verbo. Ninguém está me vendo na faculdade. Está assim. Está assim, está assim, está assim. Pastor não está me vendo. Lá no meu trabalho o Senhor está te vendo. Ele contempla tudo, Ele vê tudo. Ele olha tudo. Ele olha quando você está chorando. Lá na beira da tua pia fazendo comida, dizendo, pai, eu não aguento mais isso. Ele está vendo o seu choro e não somente vendo, mas está colhendo as suas lágrimas. Ele está te vendo, o verbo está te vendo, está te vendo, está te vendo. O verbo está te vendo, está te contemplando. Lembra de Jó. O diabo foi até o Senhor e dizendo, olha, esse homem te adora porque o Senhor deu tudo para ele. Não era isso, o diabo não estava entendendo. Jó era um homem temente, fiel, justo ao Senhor. Não por aquilo que ele tinha, mas por aquilo que Deus era na vida dele. E o diabo foi enviado até Jó, mas não conseguiu segurar Jó, porque Jó, ele tinha um alvo. Jó, ele tinha um alvo. Quem tem alvo não para no meio do caminho. Quem tem alvo não desiste do propósito. Quem tem alvo não liga para o que o homem está dizendo, mas ele tem uma palavra de Deus. Ele tem uma palavra de Deus. Ele persegue essa palavra. Imagine se Deus havia dito. Imagine se Deus tivesse dito para José, José, tu vai ser vendido. Imagine se Deus tivesse dito para José, José, tu vai para uma cisterna. José, tu vai ser vendido, tu vai para uma cisterna, tu vai ser preso. Imagine se Deus tivesse falado isso para ele. Ele não falou. Às vezes Deus esconde os processos para que você fique fitado olhando para o propósito. Processo todo mundo vai ter, mas fica olhando, olhe para o propósito. Aquilo que Deus designou e disse para você, filho, filha, é aqui que eu te quero. Não importa quais serão os processos, mas fique, olhe para cá, olhe para mim, olhe para o propósito. Olhe para o propósito. Deus está dizendo para pessoas aqui, olhe para o propósito. Não tire o olho do propósito. Daquilo que Deus diz para você, filho, olha, vai ser assim que eu vou fazer. Lá na frente vai acontecer isso. Os processos eu não vou te contar,
Porque se eu contar, tu vai querer desistir. Mas é isso aqui que vai acontecer. É isso. É isso. João capítulo 1, verso 5. O verbo de Deus é luz. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Não tem como, não tem como. Ninguém vence a luz. Ninguém vence o Cristo, ninguém vence o verbo. Ninguém vence o verbo. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus é essa luz que você precisa. É a luz para os homens. Essa humanidade não precisa de um bom governo. Sim, um bom governo é muito bom, mas essa humanidade precisa da luz. Precisa do Cristo, do verbo que é a luz. Uma nação que tem o Cristo como sua prioridade é uma nação diferenciada, e nós oramos por isso. Que a nossa nação seja alcançada por essa luz. Que a nossa nação seja alcançada por esse verbo. E no verso 8 vai dizendo mais ainda. Estou terminando. O computador travou. Eu sabia que ele ia travar. Verso 1, verso 8. João não era luz. Fica calma, tranquila. Olha o que João está dizendo. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. João Batista, ele saiu de cena. João Batista, ele disse, não, esse cara que está vindo, eu não sou a luz, mas esse que está vindo aí, ele é a luz. João Batista, ele sai de cena para o verbo de Deus, para o verbo que é a luz entrar. Ei, não está na hora de você sair de cena, não? Já tentou tanta coisa com o seu braço. Já pegou até empréstimo. Deus fala ainda. Vou tentar resolver isso. Aí pegou 1.000 para pagar com 5. Aí o pai está dizendo assim, não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Sai de cena, irmão. Sai de cena com os seus achismos, com a sua força. Sai de cena com o seu entendimento. Aí eu sei, sabe nada, inocente. Quem sabe é ele. João Batista entendeu, ele está chegando. Eu preciso sair. Está na hora de você sair e deixar ele chegar, deixar ele entrar. Sai de cena, irmão. Sai de cena, irmã. Porque ele chegou. Ele está dizendo, enquanto você não sai de cena, não tem como eu entrar. Porque o único que brilha aqui é Jesus. Enquanto você quiser ficar, você vai ficar brilhando, quebrando a sua cabeça. Mas quando você dizer, Jesus, eu sei, tu é o Senhor que brilha, é o Senhor que é a luz. Estou saindo de cena, pode agir, Jesus. Age, Jesus, Ele vai agir. Ele vai mover. João Batista saiu de cena. E ele disse assim, no versículo 30 do capítulo 3. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ei, você não pode roubar o centralismo de Cristo. Sai de cena. Ele é o foco, ele é o centro. Igrejas que tenham o pastor como centro. Misericórdia. Aqui não tem isso. Cristo é o centro dessa casa. Cristo tem que ser o centro do seu casamento. Cristo tem que ser o centro dos seus estudos. O porquê você está fazendo a sua faculdade? Só para se formar em algo? Não. Você vai ser uma enfermeira, um doutor, um advogado. E o reino vai ser manifesto através disso que você fez. Quando você estiver lá no seu hospital como enfermeira, doutor, numa advocacia, antes de você advogar, antes de você for medicar alguém, você vai dizer para ela, tu está aqui para ser medicado. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu conheço um que pode te curar. Ei, tu
está procurando advogado, eu sou um advogado. Mas eu conheço um que não falha. O reino quer se manifestar através de você. E você está pensando que vai ser como... Muitas pessoas não estarão aqui com o microfone, mas muitas pessoas estarão lá fora, fazendo aquilo que muitos pastores não fazem. Esse dia eu estava sentado com o irmão, tomando um café abençoado. Oh, meu Deus do céu. Pensa numa padaria chique. Meu Deus do céu. Mas nem Salomão, não. Sai fora, Pablo Massá. E algo interessante, eu disse para aquele menino, aquele moço. Você sabe que muitas pessoas não terão o microfone na mão. Mas imagine você, que tem se dedicado a estudar, sei lá, estudar um inglês, um francês, um japonês, sei lá, qualquer língua. Imagine quando o pastor Wellington estiver lá no Japão. Imagine quando o pastor Wesley estiver lá nos Estados Unidos. Ai, tá, meu Deus do céu. Imagine quando o Emerson estiver lá nas Arábias. E você. Aí você fala assim, nossa. Eu estive falando com esse irmão e eu falei assim, nossa, tantas pessoas falando do Billy Graham. Billy Graham foi um exímio homem de Deus. Ganhou milhões de pessoas. Mas deixa eu te dizer, quantas línguas ele falava? Hã? Só um inglês. Quantas nações ele foi? Muitas. Mas quem estava lá traduzindo? O irmãozinho que estudou. Aí você fala, nossa, ele ganhou tantas almas. Ele só ganhou porque tinha um tradutor. Se não tivesse um tradutor, ele ia ficar assim, né? Ninguém ia entender. Mas o cara que estudou inglês, francês, japonês estava lá. Não sabia pregar, mas estava traduzindo. E quantas pessoas foram salvas? Porque aquele tradutor traduziu a pregação do Billy Graham. Você pode influenciar no reino. Você que é costureira, você que é cabeleireira, você que, sei lá, que você faz. O reino de Deus pode ser manifesto através da sua vida. O verbo de Deus pode se manifestar através de você. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Para finalizar, vamos terminar. Tanta coisa para falar aqui. Mas algo que aconteceu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Vamos terminar. O verbo de Deus. Travou de novo. Porque assim, como a morte veio por um homem. Quem era esse homem? Adão. Da mesma forma, por um homem. Quem é esse homem? É Jesus. Veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. Da mesma forma está escrito, verso 45. Adão, o primeiro homem foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Versículo 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Esse é Jesus, é o verbo de Deus. Versículo 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu são semelhantes a um homem celestial. Versículo 49. E assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Versículo 55. Aí você vai ter que ler comigo em nome de Jesus. Vai. É no 3, tá? 1, 2, 3. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei.
Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Para nós fechar aqui e dar um tapa na cara do diabo. Jesus, ele poderia ter vencido o diabo como Deus. Mas ele diz assim, não, eu vou humilhar esse cão. Ele não me humilhou? Agora é minha vez. Eu poderia ter vencido ele como Deus, mas não vou vencer não. Se despiu, se tornou em forma de homem, esvaziou-se de si mesmo e disse assim, é agora. É agora que eu vou. Diabo, você estava pensando que eu ia vencer você como Deus? Não, eu vou vencer você como um homem mesmo. E ele foi para a cruz. E foi naquela cruz que ele disse, está consumado. Tetelestai, está consumado. Foi ali que Jesus venceu. Como homem, ele venceu. Ele venceu o diabo. Se ele venceu, é possível você vencer. Se ele passou por tudo e chegou até o fim, é possível você chegar até o fim. Se ele não se desanimou, se ele não voltou para trás, sim, é possível o homem ir até o fim sem olhar para trás. E essa é a minha oração nessa noite. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Jesus, o verbo de Deus. Ele venceu. E a Bíblia diz assim: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você só é mais do que vencedor em Cristo. Feche os seus olhos. Enquanto eles vão se arrumando, feche os seus olhos.